Irmãos, Senhor Deus e Pai, fala a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela leitura deste livro. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, nos trazendo a compreensão daquilo que o Senhor Deus nos revela nessa noite. Para louvor da Tua glória, Senhor, e honra do Teu Filho Jesus Cristo. Um só Deus contigo, na unidade do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, João registrou esses sinais. São maravilhas operadas por Jesus. Até aqui, João registrou sinais que não puderam ser contestados pelos incrédulos. Os judeus ficaram admirados dos sinais que Jesus fazia e concluíram que ele era de fato o Messias. Por isso, o rejeitaram. Quer dizer, não o rejeitaram porque não creram que, de fato, ele operava sinais e maravilhas, porque os sinais eram realmente incontestáveis. O fato é que eles não quiseram reconhecer ser Jesus o Messias, preferiram mentir a respeito dele e ocultar a verdade, o fato de que Jesus era o Cristo. Então, ele é a nossa esperança. Ele não é uma ameaça, como muitos o viram como uma ameaça, ou uma desvantagem à própria reputação deles. Ele é a nossa esperança. Então, como essa grande multidão, nós podemos ter certeza de que Jesus é o nosso Salvador e aclamá-lo Rei e Senhor. Então, não fiquemos apenas na fascinação dos milagres e maravilhas, pois o que nos aproveita é o que nós aprendemos e praticamos. Qual o significado dessa aclamação que fizeram a Jesus? João 12, 13. Eu quero lembrar que eu falei que muitos judeus não creram, ou mesmo tendo sido incontestáveis os milagres, preferiram rejeitá-lo. Mas uma grande multidão, diante dos sinais, creram nele e o aclamavam rei agora. Certo? Então, qual o significado dessa aclamação que eles fizeram? João 12, 13, na parte B diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Afinal, por que Jesus foi aclamado na entrada de Jerusalém? Quais lições, então, nós tiramos dessa passagem para o momento que nós estamos vivendo hoje? Nós tiramos lições deste momento histórico, mas lições úteis para nós hoje. Então, o Rei dos Reis foi aclamado em Sião. Ele é o nosso Rei, portanto, é nosso dever honrar ao Rei de Israel, a esperança das nações, Jesus Cristo, que é digno de glória e louvor. Desse momento histórico, então, do ministério terreno de Jesus, eu quero destacar pelo menos 3 lições. Talvez na sua leitura você tire mais lições desse texto, mas nós destacamos apenas 3. Primeiro, tributar ao Senhor a devida honra e glória. Segundo, reconhecer que Jesus é o prometido Rei de Israel. E terceiro, proclamar que Jesus é a esperança das nações. Então, a primeira lição prática que nós aprendemos desse fato é tributar ao Senhor a devida honra e glória. Então, no versículo 12, a palavra de Deus diz que no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Então, o que João menciona aqui, que muitas testemunhas, nessa passagem aqui, uma grande multidão que reconheceu que Jesus era o Messias. Eles estavam em Jerusalém por ocasião de uma festa, e eles sabiam que Jesus Cristo haveria de entrar na cidade. Era necessário, então, que fosse para Jerusalém, que ele oferecesse a si mesmo a morte, como sacrifício de obediência voluntária
conforme havia declarado. É certo que Jesus Cristo ia para Jerusalém continuamente, ele observava os sábados e todas as festas ele ia para Jerusalém. Mas dessa vez, muitas outras entradas e saídas de Jerusalém foram diferentes dessa, né? Essa era a hora que Jesus Cristo veio para oferecer-se à morte como sacrifício. Então, em Romanos 10, do verso 17 em diante, diz assim, João 10, a partir do verso 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, João 10, do verso 17 a 18, Jesus diz que ele é quem deu a sua vida por nós, que ele que tem autoridade para dar a sua vida e para reavê-la. Algo extraordinário, que certamente nenhum outro homem poderia. João aborda aqui alguns pontos do momento em que Jesus foi aclamado rei em Sião. Ele aborda que Cristo tinha em mente obedecer ao Pai. Cristo desejava ser solenemente reconhecido pelo povo como seu rei. E Cristo não omitiu nada que pudesse contribuir para a plena confirmação da nossa fé. Então, propositalmente, antes que fosse arrastado à cruz, ele declara, então, rumo à morte, ele dá início ao seu reinado, e ele declara quem ele é e o que ele veio fazer. Jesus, ele era ignorado pelos seus inimigos, até, mediante o cumprimento das profecias, com muitos sinais, ele dar provas de que ele era o genuíno Messias. Depois disso, ele passou a ser perseguido e desejava matá-lo. Então, a multidão em festa testemunha, então, que apareceu publicamente a pessoa de Jesus como o Messias profetizado. É certo que eles tinham um conhecimento muito raso a respeito da natureza do reinado de Jesus Cristo. Eles aguardavam que por esses dias Jesus Cristo derrotaria o poder político do Império Romano e restauraria o reino a Israel, e ele, como um legítimo herdeiro do trono, sentaria então no trono de Israel. Então, mas nós estamos percebendo aqui que dos doutores aos mais simples, todos puderam confirmar quem é Jesus, porque foi muito clara e evidente que ele era o Messias nesses dias. Nosso foco agora se dirige para o que fez então essa grande multidão em Jerusalém, a qual o reconheceu como Messias. No verso 13, então, de João 12, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então a multidão fez uma brilhante manifestação de fé, prestou-lhe uma homenagem real. Nós sabemos que esse gesto não aconteceu unicamente com Jesus, mas com alguns outros tipos messiânicos do Antigo Testamento, como por exemplo na entrada triunfal de Salomão, quando ele foi aclamado rei. Ele também entrou montado no jumentinho e foi aclamado dessa maneira, como rei de Israel. Então, por ocasião da entrada na cidade, ele fez uma entrada triunfal. Ele fez a entrada de um rei e foi aclamado por um rei, por essa mesma multidão. Depois vocês vão ver essa mesma multidão gritando, crucifique-o, crucifique-o. Alguma coisa aconteceu para que ele não representasse mais a expectativa daquele povo. Mas por meio de um símbolo, agitando ramos de palmeira, como era de costume, como emblema de beleza, triunfo, de alegria pela chegada do herdeiro do trono. Então essa entrada de Jesus em Jerusalém é narrada com mais detalhes também pelos outros evangelistas. Essa homenagem é uma homenagem digna da realeza do nosso Senhor Jesus, e incluía
todo o povo de todas as idades. Marcos 11:9 diz que tanto os que iam adiante dele, como os que viam depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei, que vem o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Mateus 21:9 diz assim: e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Então, quantos cegos e coxos que tinham sido curados por ele, também estavam entre a multidão. Em Mateus 21:14 diz que vieram a ele no templo também outros cegos, e ele os curou. João é o evangelista que faz menção, que se fosse registrado todos os milagres que Jesus fizera, e tudo que ele ensinou, não caberia em livros. Então, o templo se enchia do ruído das crianças, e a maioria das crianças gostam de dizer verdades incômodas, tanto quanto gosta de barulho também, não é? Olha, mas Mateus 21:15 diz que: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. O que Jesus respondeu com um dos salmos: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes perfeito louvor. Então não era uma suposta irreverência que os incomodava. O que os incomodava era as crianças proclamarem a verdade sobre Jesus, a qual eles desejavam sufocar. Então, no dia seguinte, aquele que foi ungido em Betânia, ele viera à festa em Jerusalém. E Jesus seguia agora para o templo a fim de adorar conforme seu costume. Lembre-se que Jesus nos deu, então, o seu exemplo. Ele não aprova a nossa negligência quanto ao culto. Jesus, no dia do Senhor, com regularidade, ele estava adorando na sinagoga. Nós podemos ler isso, por exemplo, em Lucas 4:16. Ele também observava as festas no templo continuamente. Por exemplo, em João 2:13, 5:1, 7:10, 10:10. Então, se alguém quisesse matar Jesus, saberia muito bem onde encontrá-lo. Ele estará reunido com seus irmãos para a adoração no sábado na sinagoga. Ele estará com eles reunidos nas festas no templo. Então assim nos ensina que quem quiser encontrar um crente um dia, sabe muito bem onde procurá-lo. Os inimigos de Jesus, eles se dirigiam para os lugares de adoração a fim de criticá-lo, de acusá-lo. Então, eles se reuniam com Jesus. Muitas vezes eles estiveram reunidos com Jesus. Nós vamos ver o fato de Jesus no templo entre os judeus desde a sua infância. Então, eles se reuniam com Jesus, mas eles esperavam agora uma oportunidade para matá-lo. Então veja, irmãos, que nem todo mundo também que comparece no culto tem no coração uma motivação ou uma intenção pura. Então aqui neste cenário não tem lugar para dúvida, porque Jesus demonstrou seu poder de ressuscitar mortos, e isso por si só já seria suficiente, mas nosso Senhor foi generoso, curando a muitos enfermos. Então ele promoveu ali uma explosão de milagres novamente, e o proclamavam rei na capital. Tentaram fazer isto antes, mas ele sabia que não era a hora. Ele só seria acusado de rebelião e não serviria para o propósito e no tempo determinado pelo Pai. Então, se nosso coração não tem mais lugar para a incredulidade, reconheçamos que dele é o reino,
o poder e a glória, que tudo pertence a Ele. Então não hesite como aqueles de quem Cristo não recebe o devido louvor, por causa da sua incredulidade, por causa da sua frieza, ou por causa do seu formalismo. Adore ao Senhor. Você não é um mero espectador dessa festa. Você não é um mero espectador de culto. Você vem para participar do culto. Você vem para adorá-lo. Adore como um liberto e não como um escravo. Tributai ao Senhor a devida honra e glória. Adore ao Senhor como quem recupera a visão da glória futura dos servos de Deus. Aclame ao Senhor como se estivesse naquela multidão em festa, a qual é figura da multidão reunida na volta do Senhor, na Nova Jerusalém. Louve ao Senhor como essas crianças, esses meninos, os velhos, aqui no meio dessa multidão, os jovens, todos os homens e mulheres curados por Jesus, que bradam, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Então, quando o Rei dos Reis foi aclamado em Sião, essa foi, então, a primeira lição. Tributai ao Senhor a devida honra e glória. A segunda lição, quando o Rei dos Reis foi aclamado em Sião, nós aprendemos a reconhecer que Jesus é o prometido Rei de Israel. Então vamos ao verso João 12, 14 e 15. João 12, 14 e 15. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Então esse era o momento esperado por Jesus. Esse era o momento também esperado impacientemente por sua mãe, seus irmãos. Algumas vezes ele disse: não é chegada a minha hora, mas essa era a sua hora, a hora da sua manifestação como Rei de Israel, a hora que ele conhecia desde o princípio, a hora que vai se aproximando, a hora de sua rejeição e morte, e igualmente a hora de sua ressurreição e ascensão. Nosso Senhor corresponde à confissão de fé feita pela multidão com um ato pelo qual ele declara ser o Messias. Jesus Cristo sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que era o cumprimento da profecia. E ele sabia as consequências daquela aclamação que ele recebia. Então cumpriu-se nos mínimos pormenores o que foi profetizado por Zacarias. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. E aqui o evangelista João que diz que este era o cumprimento dessa profecia. Ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Então esta foi a sua última e mais franca declaração dirigida à nação, como seu rei. E segundo as escrituras, então, no verso 16, João 12:16 diz: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, aqueles que creram porque viu cumprida a palavra da Escritura. Nós podemos reconhecer que Jesus é o prometido Rei de Israel e a esperança de todas as nações. Então a fé manifesta pelo povo, ela era ainda deficiente, porque eles compreendiam mal a verdadeira natureza de Jesus e de sua missão. Eles alimentaram expectativas a respeito de Jesus para esta vida.
Eles alimentavam expectativas a respeito de Jesus com relação à situação política. Então, hoje em dia também tem muitos esperando uma solução política através de um Messias. Mas, irmãos, aqui, Jesus Cristo não vem com esse propósito, nem os discípulos deveriam compreendê-lo assim. Mas eles, enquanto eles esperavam um reino político e não espiritual, eles ficaram muito desanimados. A entrada de Salomão, que era um tipo messiânico, apontava para o rei futuro e seu reino messiânico. Então os judeus, eles frustraram suas expectativas com Salomão, quando percebeu que ele não era o Messias, eles ainda deveriam esperar outro. Jesus Cristo também veio, se você perguntar para um judeu não convertido, que não reconhece que Cristo é o Messias, ele vai dizer que Jesus Cristo frustrou essa expectativa e eles continuam esperando o outro. Então, eles não compreenderam isso. Eles lançam suas esperanças em homens até o dia de hoje e aguardam o Messias. A profecia se cumpriu de tal forma já, e ainda não. Então já, pois Cristo reina hoje dentro dos nossos corações, e ainda não, pois antes de sua ascensão, ele prometeu que voltará. E ele vem instalar um reino no futuro, um reino de justiça e de paz. Então no futuro, todos o reconhecerão. Mas para muitos, amanhã pode ser muito tarde. Reconhecê-lo é um ato urgente, e a chamada, então, ao reconhecimento de que Cristo é o Rei de Israel, o Messias, o Salvador, ela é urgente, porque o Senhor pode romper as nuvens e vir a qualquer momento, mas nós não temos muito tempo, talvez não o veremos vindo nas nuvens, mas hoje mesmo nós devemos reconhecê-lo, porque amanhã pode ser muito tarde. Então existe uma multidão atrás dele novamente. E quantos não cairão na tentação e serão reprovados no dia da provação? Quantos andam atrás de Jesus Cristo, mas com esperança apenas para essa vida, vivendo miseravelmente, buscando coisas inferiores? Porque um reino superior e uma glória superior nos aguarda. Então eles vieram servir ao rei, ou eles vieram para tomar posse de um reino terreno. Então alguns ainda estavam com ele, mas não compreendiam isso. E iriam ficar muito decepcionados e o trairiam, como no caso entre a multidão estava Judas Iscariotes. Então não eram todos discípulos fiéis. Alguns estavam preocupados com seu bem-estar, outros em ganhar dinheiro, posição terrena, como muitos hoje correm atrás de Jesus. Estranho misto de alegria e de tristeza vem aos corações dos discípulos, porque a esperança de que eles estiveram tão intimamente com o rei, mas eles não o reconheceram perfeitamente. Agora é possível compreender o que nós deixamos de compreender antes. Depois que nós conhecemos a Cristo, nós percebemos quão cegos éramos antes. Isso vai acontecer com os discípulos. Seria uma presunção dizer que eles ainda não eram convertidos, porque eles ainda não conheciam o Cristo verdadeiro, a própria, ou a verdadeira natureza e obra de Cristo que estava esperada. Eles estavam atrás de Jesus, mas com expectativas erradas. Mas eu não posso dizer isso, porque a Bíblia não diz que eles não eram convertidos, mas apenas que eles estavam enganados a respeito de Jesus. Como nós reconhecemos o valor de amigos quando eles já se foram? Então, o quanto eles tiveram a presença de Jesus, e o quanto eles ainda poderiam usufruir da alegria de estar com o rei, de um reino celestial, mas eles tinham outra expectativa, que ele fosse apenas um príncipe que viesse assumir um trono no mundo. Mas o que era verdade, o fato que eles deveriam esperar, era muito mais glorioso. E você acredita mesmo que a glória futura do rei de Israel é superior?
Eu vejo que não, algumas pessoas não veem isso como sendo superior, porque preferem as coisas dessa vida mesmo, do mundo, sobre como agradar a si mesmo ou aos homens, como sendo mais importantes do que como viver e agradar a Deus. Como usufruir, desfrutar da presença de Jesus no Espírito Santo, que é como nós podemos fazer hoje. Quantos trocam uma posição de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é tão enaltecida no Evangelho, através das cartas e dos profetas. Oh, quão belos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Mas quantos trocam? Quantos abandonam? Porque considera a glória do mundo mais importante. Então nós podemos considerar o propósito eterno de Deus revelado em seu amor por nos dizer: calma, ainda não é o fim. Quando nós ainda não temos glória, nem reconhecimento, na verdade muitas vezes somos desprezados, até humilhados. Calma, ainda não é o fim. Mas não adie mais nenhum dia, hoje reconheça que ele é o Messias prometido, o rei que havia de vir. Então a primeira lição que nós aprendemos foi tributar ao Senhor a devida honra e glória. A segunda, reconhecer que Jesus é o prometido rei de Israel. E a terceira lição, proclamar que Jesus é a esperança das nações. Então João 12, no verso 17, 18, diz: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, e o levantara dentre os mortos. Por ocasião disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Eles se lembravam bem do sinal, que se referia à ressurreição, mas Cristo havia dito que por este sinal, o que se anunciava era algo muito superior, o seu poder para ressuscitar os mortos no último dia. Mas eles, mesmo vendo que ele tinha poder sobre a morte, eles ainda esperavam muito dessa vida através do poder de Jesus. Quem não sente às vezes o desejo de se apropriar de algum poder para tirar proveito? Quando eu era criança, não sei se vocês tiveram uma infância também na frente da televisão assistindo desenho animado, né? Alguns aqui tiveram, outros não, né? Mas havia um desenho animado muito interessante, que tinha um sapo que cantava. Mas esse sapo não gostava muito bem de ser tratado como um instrumento para satisfação do desejo do seu dono. Ele cantava, ele apareceu cantando quando ele tinha que tirar o seu dono de uma depressão. Ele trouxe muita alegria, mas ele pensou o quanto ele poderia ganhar dinheiro com aquele sapo cantor. Quem lembra desse desenho animado? Ninguém assistiu, nunca assistiu não, né? Então, hoje em dia não tem desenhos tão bons, né? Gente, aí quando ele apresentava o sapo para o show, o sapo não cantava. O sapo só cantava para ele. Mas ele não podia usufruir do benefício daquele sapo, porque ele não tinha mais a condição de se alegrar com a sua canção. Porque tudo que ele queria era usar o poder do sapo cantor para trazer dinheiro para o bolso dele. Então, o que eu trago essa ilustração para os irmãos, me apareceu, eu nem tinha programado falar sobre ela, para vocês perceberem que algo muito caro, precioso nos é dado, mas nós trocamos isso por vil metal, por aquilo que não tem nenhum valor, aquilo que nos é posto para a nossa alegria, nosso consolo, nossa esperança. Então, quantos não querem tirar proveito material? Então, no versículo 19, diz: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis,
aí vai o mundo atrás deles. Com eles pensavam assim, olha, eles estão fazendo uma coisa inútil aclamando esse rei aí, porque eles não vão ter o reino. Porque eles estavam decididos a matar Jesus para impedir de que Cristo reinasse sobre eles. Então eles pensavam assim, eles não vão ter proveito nenhum. Mas será que se eles não estivessem glorificando ao Senhor Jesus, verdadeiramente crendo no rei de um reino futuro, não com esperança para Jerusalém terrena, mas para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, o proveito que eles tinham era muito maior, mas os judeus não podiam crer. Os judeus pensavam então que Cristo inutilmente estava sendo aclamado pela multidão, porque ainda que o mundo inteiro seguisse, ele seria derrotado quando fosse morto, crucificado. Seu nome seria difamado por sua versão dos fatos. Diriam que o corpo dele foi roubado, ou como dizem outros, que ele fugiu para a Índia e desapareceu entre os coptas, ou outros dizem que ele desapareceu entre os coptas. Outros dizem que ele casou-se e teve muitos filhos e deixou sua descendência na terra. São várias versões falsas para dizer que esse dia foi um dia inútil, que inutilmente aclamaram o rei. E eles pensavam, nós vamos matá-lo e vamos impor a nossa narrativa e um dia ninguém vai acreditar que Jesus é o rei de Israel. A sugestão de Caifás de matar a Jesus, eles com muita pressa queriam levar a cabo. Mas o plano de Jesus para a nossa salvação era exatamente morrer nessas condições. Morrer para nossa salvação, entregar-se como sacrifício pelos nossos pecados. Isto é o que cremos, é o que nós confessamos. Mediante essa fé nós somos salvos. João, em todo o seu evangelho, ele põe em contraste a manifestação de fé verdadeira. Jesus Cristo enaltece a fé, às vezes até de um gentio, como sendo superior à fé daqueles que o negavam, mesmo sendo religiosos. A fé em contraste com a incredulidade. Cada pessoa dentre a multidão podia ser fiel ou infiel. Irmãos, sejamos vigilantes em manter a nossa fé e esperança que Cristo não necessita do testemunho. Ele vai continuar sendo o mesmo, quer você creia, quer você não creia. Mas Cristo pode ser louvado pelos nossos lábios, o fato maravilhoso da graça. Ele não diminui porque Cristo morreu na cruz, mas aumenta por causa do testemunho de que ele ressuscitou dos mortos e foi glorificado. Então, o alcançado pela graça, mesmo em silêncio, ele ainda vai causar impacto. Por isso, a multidão incomodava, despertava a inveja e a perseguição, mas nada emudece o testemunho vivo do poder de Jesus. Era verificado depois que a fé que se fundamenta na fascinação dos milagres, ela não vai muito longe. Não resistiu à aparente derrota do nosso Senhor. Nós não fomos chamados para prometer prosperidade material, nem para fazer campanhas de cura, para que as pessoas creiam. Que na verdade a fé é um dom da graça de Deus, as pessoas podem crer, mesmo sem ver. Nós fomos chamados a pregar o evangelho e proclamar que Jesus Cristo é a esperança das nações, e fazer isso no mundo todo, porque a salvação não é só para os judeus. Esses discípulos e a grande multidão, eles vacilaram na sua fé, a respeito de terem visto sinais. Mas graças às insondáveis misericórdias de Jesus, esse não era o fim. Os discípulos, eles aprenderiam a amar, eles aprenderiam a se fortalecer na fé, a ponto de não se deixarem abater com derrotas terrenas.
quando eles compreenderam o que aconteceu com o seu Senhor Jesus Cristo, como que ele foi realmente traído e padeceu sob o poder de Pilatos e foi crucificado. Depois da ressurreição, eles foram fortalecidos a ponto de não se deixar abater pelas derrotas terrenas, mas não é o fim. Estariam preparados, se preciso fosse, para morrer por Jesus. A bem da verdade, muitos receberiam a honra do martírio, mas esta era a hora de Jesus, não era a hora deles. E agora, diante da notícia da ressurreição, era a hora deles se alegrarem na esperança pela manifestação do Messias, Jesus, nosso Salvador. Então, honrai ao Rei de Israel, a esperança das nações. Jesus Cristo, que é digno de glória e louvor. Então, o Filho do Homem foi aclamado Rei dos Reis em Sião, símbolo do poder político e religioso da linhagem de Davi. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi reconhecido como o Messias no templo, sobre o Monte Sião, símbolo do poder espiritual do sumo sacerdote. Assim, nós aprendemos tributar ao Senhor a devida honra e glória, reconhecer que Jesus é o prometido Rei de Israel e proclamar que Jesus é a esperança das nações. Jesus sabia que Herodes, vassalo de Roma, estava no trono de Israel, no trono político e temporal, mas ele não tinha interesse em destroná-lo e instalar o seu reino eterno. Ele sabia que todo aquele que fosse aclamado e que fosse pretendente do trono de Israel sob o domínio da Roma imperial estaria correndo grande perigo. Ele sabia que ele era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele não pretendia o trono de Caifás. Ele não queria sentar naquilo que Caifás ostentava, chamando de cadeira de Moisés. Mesmo assim, ele foi ferido por seus próprios irmãos, os judeus, o mataram por mãos romanas, como foi predito pelo profeta Zacarias. Zacarias 3,6 diz a palavra do Senhor: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Ele já não se importava porque era chegada a hora de morrer para nos salvar dos nossos pecados, ressuscitar dentre os mortos, saindo da sepultura, assim como Cristo então ascendeu ao céu, irmãos, à vista de mais de 500 testemunhas que morreram por causa deste testemunho. Eu penso que alguém poderia morrer por uma verdade, mas ninguém morreria por uma mentira. Assim como Cristo, então, foi aclamado Rei de Israel. Esse povo, por prestarem, então, agora contas ao Rei dos Reis, ao Juiz dos Juízes, eles responderão se realmente manifestaram fé sincera de que este era o Rei dos Reis e o Juiz dos Juízes, ou se apenas estava buscando ali uma vantagem pessoal, alguma vantagem, uma aparência exterior de religião. Mas Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício único, deve ser recebido como o único caminho, ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida, é a nossa esperança. Não há outro que se apresente assim como o Salvador do mundo além dele. Jesus ofereceu a si mesmo para morrer e remir nossos pecados, a fim de que pudéssemos então sermos salvos por ele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje,
arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se de sua incredulidade, hipocrisia, de todo pecado que te afasta de Deus. Venha a Cristo, crendo, para que seja perdoada ou perdoado, reconciliando-se, então, para que seja salvo por Ele. Bendito o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Bendito o sangue que nos lava e purifica de todo pecado. Bendita a chamada para o recomeço. Bendita a hora que você crê no Salvador do mundo, que morreu por ti, que derramou seu sangue para que você fosse, então, purificado. Então encontre refúgio, encontre descanso à sombra da cruz do nosso Salvador. Oremos. Santo e soberano Deus, eterno Pai, Deus digno de todo louvor, de toda glória, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor Deus, que nós unamos as nossas vozes, cantando louvores ao Senhor, com as vozes de uma multidão de anjos, uma multidão de mártires, uma multidão de eleitos no céu, que na tua presença adoram sem cessar. Que nós, ó Deus, estejamos um dia entre essa grande multidão dos ressurretos, em Cristo Jesus, louvando sem cessar aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que foi aclamado em Sião, Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Salvador, a esperança das nações, a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém.